sabia que fumar maconha é gostoso demais e o que é ruim são as consequências dela? No episódio número 7, os efeitos da maconha, da nossa série Maconha Baseado de Ilusões, nós vamos falar das fases do uso e dos seus efeitos. Então, a primeira fase que ele começa a usar droga, o usuário vai ter alguns sintomas, como um bem-estar, um relaxamento, vai ter uma crise de riso sem ter motivo algum, divagações, tagarelice, começa a filosofar, começa a conversar com os ETs, tem uma preguiça enorme, depois eu faço, procrastina tudo, uma sonolência terrível, uma taquicardia, pouca salivação, os policiais pedem eles para cuspir para ter a certeza que eles fumaram maconha, a larica, uma fome terrível, se ele pudesse comer a geladeira também, come o queijo todo que está na geladeira, olhos avermelhados e pupilas dilatadas. Mas a droga vai avançando, né, na corrente sanguínea, avançando no sistema nervoso central e vai aumentando muitos sintomas, como a desmotivação pela vida, a preguiça, a sonolência, um sono profundo, muita fome, irritação, ansiedade. E ele começa, à medida que vai aumentando, ele começa a ter uma ressaca moral. Ele começa a sentir que ele precisa voltar para casa, ele começa a sentir que ele precisa resolver as pendências, que ele precisa pagar aqueles boletos, o que ele está fazendo ali naquela roda de usuários de maconha. Naqueles casos que a pessoa tem tendência a desenvolver a quadros psiquiátricos, ele pode começar a ter algumas alucinações e alguns delírios persecutórios. Na terceira fase do uso da maconha, ele começa a ter como sintomas dificuldades no aprendizado. Então ele volta para a sala de aula e aí ele não consegue acompanhar a matéria, tem dificuldade de concentração, reflexos ficam comprometidos, tem lentidão na fala e nos seus movimentos. Por isso o risco de fumar maconha e dirigir, de fumar maconha e ir para uma empresa, para uma indústria, numa linha de produção ou dirigir algum equipamento que requer atenção e cuidado. Bom, ele vai... Com o tempo, quando ele para de usar droga, ele começa a ter uma crise de abstinência leve. Por que é leve? Porque a maconha é a única droga que demora muito a sair do organismo. Ela pode ficar de 30 a 40 dias. Então ele pode, nesse período, na última vez que ele fumou a maconha, e se ele fumou uma grande quantidade e uma droga com uma concentração maior de THC, ele pode, nesse período de 30 a 40 dias, ele pode ter aquilo que nós chamamos de efeito rebote. O que seria isso? Ele parou de usar. À medida que o organismo vai liberando o THC que ficou acumulado nos tecidos gordurosos do nosso corpo, ele vai ter alguns sintomas do uso da maconha sem fazer o uso. Então ele pode ter quadros de depressão, de mal-estar e tudo que eu falei antes sobre os sintomas de uso. Evidentemente que são bem mais leves. E tem o efeito cumulativo, né? O que seria o efeito cumulativo? O efeito cumulativo é quando a pessoa usa um baseado hoje, usa um amanhã, usa na outra semana, e como ele vai acumulando ao longo de 30 dias, ele tem um efeito cumulativo. É por isso que a maconha é considerada uma droga amotivacional. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso, minha amiga. E me fala aí o que você está achando dessa série. Faz um comentário desse vídeo, faz um comentário dessa série. Está te ajudando a entender um pouco mais sobre maconha, o baseado de ilusões? Um forte abraço.